Amém? Então, nós estamos falando aí de família. Nós estamos com a Michele. Michele, não é isso? Ah, guardei seu nome, Michele. Que Deus abençoe sua vida, Michele, também. Nós temos falado sobre família e nós falamos que a ideia dessa série de mensagens sobre família, porque maio é um mês onde nós comemoramos um Dia Mundial da Família, né? Há um dia específico, é o Dia Mundial da Família. Normalmente, o mês de maio, a maioria das igrejas, principalmente a Igreja Batista, ela separa o mês para falar para a família. E a gente já há alguns anos tem feito isso. E a gente escolheu esse tema sobre ser um lugar seguro, né? A família é um lugar seguro. Depois de um vídeo que eu vi de uma menina que foi atropelada, né? E ela foi atropelada e ela foi para o colégio. Ela acabou de ser atropelada, foi para casa, trocou de roupa, foi para o colégio. E só que o vídeo dela sendo atropelada viralizou nesse meio tempo que ela foi para o colégio. E aí chegou isso até os alunos e falaram com a diretora, e a diretora chamou a menina e falou: você foi para o médico? Ela: não fui. Mas como? Você veio toda machucada para cá? Ela: eu vi. Mas por que você não falou com seus pais? Ela disse: porque eu tive medo de contar para eles. Eu tive medo da reação deles, o que eles iriam falar. E aí, a partir dessa reportagem, que veio essa ideia da gente fazer essa pergunta, né? É um lugar seguro? Nossa casa, nossa família, nosso lar é um lugar seguro para a gente se comunicar, para a gente falar, para a gente colocar para fora o que está sentindo, para a gente poder ter um lugar de pessoas que nos ouvem. Então, é essa a pergunta que a gente tem feito. Domingo, nós tivemos aqui algo incrível. O Luiz sempre ele edita os cultos, né? Então, daqui a alguns dias vai ser editado esse culto de domingo e nós vamos ter a mensagem, só a mensagem lá. Então, é uma oportunidade de você mandar para alguém. Porque eu vou falar uma coisa, que mensagem tremenda. Você que é pai, você que é filho, você que é avô, você que é avó, você que tem família, você que ama a família, deve escutar essa mensagem. E hoje, nós vamos também falar algo da parte de Deus para você, como um alerta, né? Eu falava com o Igor agora, né? Eu vim, esses dias agora está sendo uma coisa terrível, irmãos. No meio evangélico a coisa está pegando, e vai pegar mais, tá? Não se assuste, porque tudo que cresce muito e cresce de maneira desordenada vai dar ruim. Por isso que não é bom nenhum crescimento sem antes você ser tratado. Então, a igreja evangélica, ela cresceu muito, mas cresceu sem base. Então, vão se somar os escândalos. Foi o que aconteceu na Europa. A Europa foi assim. A Europa, o evangelho na Europa cresceu, foi para o mundo todo, mandaram missionários para o mundo todo. Só que chegou uma hora que a igreja começou a estar no meio da política, a estar no meio de tudo, no meio artístico, e a coisa começou a inverter, começou os escândalos, começou a corrupção. E hoje você vai na Europa, nesse berço protestante, e ninguém quer saber mais de evangelho. É uma era pós-cristã. Pós-cristã. Então, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai pelo mesmo caminho. Então, eu estava falando comigo agora, são escândalos em cima de escândalos, e coisas graves. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que buscar, de fato, viver o evangelho. Viver o que Jesus nos deixou para viver, né? E hoje a gente está diante de uma história, e isso é incrível na Bíblia. A Bíblia, ela não esconde os escândalos dos seus heróis. Ao contrário de muitos outros heróis de outros movimentos, a Bíblia não esconde os escândalos, os erros dos seus heróis. Nós vamos ver aqui a família de um homem que é nada mais, nada menos do que um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Então, a Bíblia, ela não camufla nada. Ela coloca ali a realidade. Ela não tem medo de colocar. E isso é importante. Por quê? Porque a gente pode olhar para a família de Davi, a gente pode olhar para Davi como um herói que é, como uma referência que é, e a gente pode buscar nele uma referência, porque não é alguém distante da nossa realidade.
É alguém que falha, é alguém que peca, é alguém que, como pai, em muitos momentos não fez o que deveria ser feito. Então, a gente vai olhar para essa história de um dos seus filhos, na relação dele com o seu pai, Davi, que é Absalão, e que a gente vai poder aqui ver. Então, vamos lá, 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 15. Nós vamos estar falando sobre comunicação. Se a gente quer um lugar seguro na nossa casa, a gente tem que saber comunicar. Essa menina, quando diz assim, eu tive medo de contar para meus pais que eu fui atropelada. Então, não adianta os pais dela chegar para ela e falar assim, minha filha, você podia contar para a gente ia te dar todo apoio, a gente ia te levar para o hospital. Se a comunicação, de alguma maneira, chegou para ela que ela não tinha um ambiente seguro para contar. Então, o que ficou comunicado para aquela menina, por mais que os pais a amem, a protejam, é que ela não tinha um ambiente seguro para contar para os seus pais. Às vezes, por um excesso de cobrança, um excesso de perfeccionismo. Cuidado ao atravessar, olha para os dois lados, e não sei o quê. Aí, quando acontece, aí vem com cobrança. E aí o filho fica com medo. Ou seja, não é fácil. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando, não é fácil. Eu sou pai, não é fácil essa posição. Então, vamos lá. Contexto, vamos antes da gente ler o contexto. Davi tem um filho chamado Aminon. Aminon começa a dar sinais de que não estava bem, começa a emagrecer muito. Um amigo dele, um primo dele, pergunta, o que você tem? Que você está emagrecendo tanto? Você é filho do rei, está emagrecendo? O que está acontecendo? Ele vai dizer, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. Ele tinha uma meia-irmã, por parte de pai, chamada Tamar. E eu estou apaixonado pela minha irmã. E é impossível ter minha irmã. Não tem como. E aí esse seu primo, que era um garoto de um caráter duvidoso, vai dizer para ele, não, faz o seguinte, finge que você está doente. Quando seu pai vier te visitar, você vai pedir ao seu pai, pai, pede para minha irmã, Tamar, vir me servir, vir cuidar de mim. E quando ela vir, você força ela. Você constrange ela a ter relações com você. E aí você vai conseguir ter o seu desejo. Né? Você vai conseguir aí o que você quer. E aí ele faz isso, ele põe esse plano em prática. Davi, sem saber, sem perceber, chama a irmã dele, cuida do seu irmão que está doente, e ele força a sua irmã, ele estupra a sua irmã, e é uma coisa terrível. A menina sai, ele, além disso, ele expulsa depois ela, porque ele tem uma aversão, logo após o ato, ele tem uma aversão, diz que a aversão que ele tem por ela é maior do que a paixão que ele tinha antes. E ele expulsa a menina, e ela sai chorando, e encontra o seu irmão, Absalão. E o irmão dela acolhe ela, cuida dela, e é exatamente essa terrível história dessa família que a gente vai, esse episódio que a gente vai refletir aqui. Então, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 15. Diz o texto, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Olha que palavra, ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora calme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão.
Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permita, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: mas por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Amém? Até aí, amém ou misericórdia, né? Misericórdia. Observou que história. Olha o que a Bíblia faz, ela não esconde isso. Ela não pensa: é Davi, o homem segundo o coração de Deus, é a família dele, eu vou tentar camuflar isso, eu vou esconder. Não, ela conta a verdade nua e crua. E isso é algo muito incrível na Bíblia, seja de quem for, seja de Pedro, um dos apóstolos, de ter negado, a Bíblia não esconde, de ter um Judas ali entre os 12 discípulos, a Bíblia não esconde. A Bíblia é muito mais próxima da nossa realidade do que a gente possa imaginar. Por isso que os livros apócrifos são apócrifos, porque quando você lê uma linha do livro apócrifo, você observa que destoa, porque você vai ver coisas ali que não fazem sentido. Aqui não, é vida real, é vida na vida. É uma notícia que a gente vê no jornal. Muito pesada, mas era a realidade. Então, eu queria pensar aqui junto com vocês, pensando na questão da comunicação, que a comunicação, ela não é só verbal. A gente pensa em comunicação quando a gente fala, mas nós sabemos que a comunicação, ela passa por vários processos. Ela pode ser gestual, como a gente tem tantas pessoas que se comunicam por sinais, ela pode ser também até pelas expressões do nosso rosto. Isso comunica muito. Então, não é só comunicar verbalmente, tudo é comunicação. E por isso que a gente, como pai, mãe, filho, família, temos que estar atento a isso, aos sinais, aquilo que está sendo dito, às vezes sem palavra. Eu estava vendo uma história interessante de uma mãe que descobre que a sua filha estava sofrendo abuso de uma maneira totalmente inusitada. Ela brincando com a filha, andando na casa, ela tentou segurar a menina pelo ombro. A menina tem uma reação tão bruta quando a mãe tenta segurar no ombro dela, que a mãe estranha aquele gesto da filha bruto. Ela olha estranho. E a própria mãe ela fala: estranho, parece que você foi abusada. A mãe solta, sem saber de nada, sem ter sinal de nada. A própria mãe, pela brincadeira, ela foi brincar, segurar a filha pelo ombro. A filha reage de uma forma e a mãe coloca: estranho. E a partir dali se descobriu que aquela menina estava sofrendo abuso. Olha como que tudo comunica. Olha como que nós precisamos pedir a Deus discernimento, sensibilidade. Deus nos dotou disso. Você pai, você mãe, você precisa estar pedindo a Deus isso. Senhor, coloque em mim sensibilidade, para que eu perceba, para que eu sinta, para que se há um pedido de socorro sem voz, que eu ouça. Talvez teu filho esteja pedindo socorro sem pedir socorro, mas você ouve, você sente,
Família é isso, esse lugar seguro, onde você consegue perceber a comunicação, mesmo que não seja verbal. Isso é ser e ter um lugar seguro. E às vezes, para você chegar a isso é difícil, porque quando você fala, a pessoa nega. Quando você pergunta, a pessoa fala, está tudo bem. É preciso insistência, é preciso ter e crer e acreditar naquilo que você está percebendo. Para que nós tenhamos na família um lugar seguro. Nós vamos ver aqui alguns sinais e alguns exemplos, poucos, não muitos, talvez 3, de alguns sinais que Davi poderia ter visto aqui para frear aquela tragédia. Nós temos um pai, nós temos 2 filhos envolvidos numa situação terrível, e mais a menina, 3. Um filho que força a sua irmã a ter relações com ele, e depois expulsa a sua irmã. E aí, Absalão, como era irmão dela por parte de pai e mãe, acolhe ela e fica com ela. É tão interessante que antes mesmo de Absalão morrer, ele tem uma filha. E sabe qual é o nome da filha de Absalão? Tamar. Ele bota o mesmo nome da sua irmã. É como se ele dissesse, nessa aqui ninguém mete a mão, nessa aqui ninguém toca, eu vou proteger. De tanto que aquilo marcou Absalão. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para a gente como alerta é a ideia de que o tempo resolve o que precisa ser resolvido. A gente tem uma ideia de que o tempo resolve os BO. A gente tem uma ideia de que se houve um problema, se a gente ficar quieto, se a gente não mexer nele, aquilo com o tempo vai melhorar, aquilo com o tempo vai se resolver. Isso é um grande engano. Observe comigo que no versículo 23 diz que 2 anos depois que Aminon forçou a sua irmã, 2 anos depois que aquilo aconteceu, 2 anos depois, foi quando Absalão colocou a sua vingança em prática, colocou toda a sua revolta pelo que o seu irmão tinha feito em prática. Foi depois de 2 anos, mas talvez, e no meio disso tudo, está Davi, pensando assim, eu não sei o que eu faço, eu tenho que punir meu filho Aminon pelo que ele fez. Mas ele não faz isso, eu tenho que resolver o meu filho Absalão. Eu tenho que sentar com Absalão, porque eu sei que Absalão está com muita revolta, está com muito ódio, mas vou fazer o seguinte, vou deixar o tempo passar, e o tempo cura tudo, não é isso que a gente diz? O tempo cura. Então, há muitas coisas que acontecem à nossa volta, na nossa família, que a gente deixa passar, achando que com o tempo, aquilo vai ser esquecido, aquilo vai ser amenizado, aquilo vai ser curado. E aqui nós temos uma prova de que não é assim. Muitas vezes a nossa reação é se calar e achar que o tempo vai resolver. Mas o problema está ali camuflado, represado e prestes a explodir a qualquer momento. Aquilo está ali, está dentro de Absalão, está represado, está pronto de explodir. 2 anos e aquilo está guardado ali. Por quê? Porque não foi tratado, porque não foi resolvido. E isso é tornar o ambiente familiar um ambiente inseguro, quando a gente não trata o problema. A gente vai deixando coisas graves para lá, a gente não senta e resolve, a gente percebe, a gente vê que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não resolve, a gente deixa passar, a gente finge que não está vendo, finge que está tudo bem, e foi o que Davi tentou fazer. Observe que no versículo 22, diz assim, e Absalão não falou nada com Aminon. Gente, Aminon forçou a sua irmã, Aminon fez o que fez, e diz no versículo 22 que Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Olha só, aquilo é para ser percebido, isso é uma comunicação, ainda que Absalão não falou, ele falou, porque cabia ao pai, à mãe, à família, observar, isso não é normal, você não falou nada, você não chorou, você não se revoltou, você não pediu justiça, vem cá, senta aqui, vamos conversar, Davi, toma uma atitude, chama Aminon,
faz o que tem que ser feito, mas não se cale e não ache que o tempo vai resolver, porque não vai resolver. Tem alguém com ódio represado, tem alguém com sentimento represado, tem alguém a ponto de explodir. 2 anos não foram suficientes para aplacar aquele sentimento de Absalão. E a gente não pode achar que o tempo vai fazer o que a gente tem que fazer. Por mais terrível que seja, tocar na ferida, por mais complicado que seja, resolver o problema, nós temos que resolver. O primeiro sinal, e Deus mostra, irmãos, é gente que finge não ver, Deus mostra, nós temos que mexer nisso. Não deixe para amanhã, é hoje. Não deixe para depois, é hoje. Tem coisas que se agravam por nós não termos agido na hora certa. Tem coisas que ficam complicadas porque nós não agimos na hora que teremos que agir. E nós precisamos aprender com essa história de que 2 anos, 3 anos, 4 anos não resolve aquilo que a gente tem que resolver a gente. E Deus nos deu capacidade de resolver. Você observa que logo depois, eu vou me antecipar só nesse tópico, de fato, Absalão mata Aminon. Nós vimos no final da história. Ele chama lá os irmãos e ele mata Aminon, seu irmão. E depois que ele mata Aminon, Davi fica com muita raiva. O que acontece com Absalão? Ele foge e ele fica 3 anos em um lugar chamado Jesur. Ele fica 3 anos de uma outra cidade. 3 anos, longe do seu pai. O seu pai não manda o chamar. 3 anos. Depois, o conselheiro do rei, o chefe do exército, ele vê uma maneira de Davi, ele percebe que Davi já está meio que mais conformado com a morte de Aminon, com o assassinato de Aminon, né? E ele faz um jeito de uma mulher ir lá contar uma história para que Davi mandasse chamar o seu filho. E de fato o plano dá certo. Davi manda chamar o seu filho dessa cidade depois de 3 anos. E quando Absalão volta, agora ele está morando não mais longe, 3 anos longe, agora ele está em Jerusalém, ele está próximo do rei, está próximo do seu pai. Só que Davi dá uma ordem, ele pode vir para cá, mas eu não quero falar com ele. Já tem 3 anos, agora ele passa mais 2 anos em Jerusalém, sem ter contato com seu pai. Sem seu pai sentar com ele, sem seu pai resolver com ele o que aconteceu, sem seu pai pedir perdão por não ter agido com Aminon, a ponto de, por não ter agido, ter desencadeado uma revolta, uma sede de justiça em Absalão, e Absalão fazer o que tinha feito. Não, Davi não trata, ficam 3 anos longe, agora 2 anos perto, e Davi fica achando ainda que o tempo pode resolver. O tempo não vai resolver aquilo que a gente tem que resolver. Essa conversa que você tem que ter com sua mãe, essa conversa que você tem que ter com seu pai, essa conversa que você tem que ter com seu filho, essa conversa que você tem que ter com alguém da tua família, essa conversa que você tem que ter com teu amigo. Não, o tempo não vai resolver. Você precisa tratar isso. O tempo não resolve. Nós temos que mexer na ferida. Nós temos que mexer naquilo que a gente não quer mexer. Mas se a gente não mexer, vai como Absalão, fica represado, fica retido, fica ali escondido. E qualquer hora, isso vai voltar novamente. Como um monstro que a gente não quer ver. Volta novamente. E Davi provou isso. Então, 2, 3, 4, 5 anos não resolvem aquilo que nós temos que sentar e resolver. Segundo ponto, então, primeiro, o tempo não resolve o que precisa ser resolvido. Segundo ponto que eu queria tratar é: não ignore algo que está bem à sua frente. Pegando essa história, não ignore algo que está bem à sua frente. E se tem uma coisa que a gente faz em família, é ignorar o que está bem à nossa frente. Está evidente, está perceptível, e a gente finge que não está percebendo. Todo mundo sabe que seu filho está viciado. Todo mundo sabe. Você sente o cheiro, você sente o comportamento, você percebe, você sabe, você vê, você abre gaveta e você encontra objetos que não são da sua casa. E a gente faz o quê? Ignora.
Por quê? Porque dói. Por quê? Porque dá trabalho. Por quê? Porque é complicado. Todo mundo está vendo, todo mundo já sabe. Comportamentos, atitudes, jeito, tudo, decisões, jeito de lugares, tudo, a gente sabe, está na nossa frente. Não ignore algo que está bem à sua frente. Gente, olha o versículo 26 e 27. Olha o versículo 26 e 27, olha o que acontece aqui. Olha só, tem um estupro. Aminon força sua irmã Tamar. Tem ali algo grave. Absalão não fala nada, nem bem nem mal. Passa-se 2 anos, aí olha lá. Versículo 26. Então Absalão lhe disse para o pai, né? Absalão conversando com o pai. Se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou. Então, por que o rei perguntou? Por que Absalão destaca o desejo de que Aminon fosse? E então, o rei percebe, o rei perguntou, mas por que ele iria com você? Por que Davi fez essa pergunta? Porque Davi percebe que há alguma coisa. Aí eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que Absalão não esqueceu o que aconteceu. Eu acho que Absalão, mas será? Acho que não. Mas será que sim? Será que não? Davi percebe. Por que Aminon tem que ir? Mas, gente, o que acontece no 27? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Davi percebe que há um perigo. Davi percebe que está prestes a acontecer algo grave. Davi percebe que havia algo estranho naquele pedido de Absalão. Por que Aminon tem que ir? Mas ele não fica firme naquilo. Pais e mães, nós temos que ficar firmes na percepção que Deus nos dá, que nos dotou, que nos capacitou. Quantas coisas que a gente percebe de cara, não, você não vai, mas a gente se deixa levar pela insistência, pelo choro, pela cobrança, pelas comparações, pelos apontamentos. Você não me ama, você é mãe disso, você é pai disso. Nós nos deixamos convencer. E a pior sensação é quando depois de você ter sido deixado convencer, depois que a pessoa volta, teu filho volta, você constata que você estava com a razão. Que aquele dia não era para ter acontecido, que aquela cena não era para ter acontecido, que aquela situação não era para ter se agravado tanto, porque você percebeu, porque eu percebi, porque nós percebemos. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a manter a minha firmeza, me ajuda a manter minha clareza. Pastor, mas meu filho já está sem controle, meu filho já é grande, já é adulto, tudo bem, meu irmão. Você não tem mais como prendê-lo, mas você tem como colocar o seu posicionamento, colocar a sua opinião, deixar claro, ele tem que saber aonde é o lugar dele de segurança. Sua casa não precisa ser insegura, porque teu filho tem sido inseguro. O seu filho pode ter atitudes inseguras, mas sua casa é um lugar seguro. O teu filho pode estar fumando, mas na tua casa ele nunca poderá fumar. Ele tem que entender, aqui é sagrado, aqui é o lugar onde eu vou ser incentivado a parar. Não tenha medo de fazer uma revolução. A partir de hoje, não entra. A partir de hoje, não entra. A partir de hoje, as coisas mudaram, porque eu quero ser referência de mudança na vida de vocês. Não de perfeição, eu sou falho. Mas eu quero que vocês sempre saibam que aqui é um lugar de segurança. Aqui é um lugar de mudança. Aqui é o porto seguro de vocês. Davi percebe, mas pela sua persistência ignora. Não ignore algo que está bem à sua frente. Ele vê os sinais, mas ele prefere ignorar. Insiste tanto que a gente acaba cedendo. Não deixe de abordar os perigos óbvios antes que eles saiam do controle. Há perigos óbvios. Tem um termo no meio empresarial chamado rinoceronte cinza. É muito usado em empresas.
que é quando a ideia é a seguinte: o rinoceronte vem, um animal enorme, você tem 3 opções, deixa ele passar por cima, abre caminho para ele, ou você o enfrenta, ou você busca saídas. Não o enfrenta, porque é impossível, mas você busca saídas. Eles vão falar sobre economia, quando está uma crise, o rinoceronte vai vir. Se você ficar parado, vai passar por cima. Se você sair, vai passar do seu lado. Agora você pode buscar estratégia, buscar o que eu faço diante disso. Mas não ignore. Às vezes a gente pensa em ignorar. Gente, toda essa situação que a gente tem vivido de saúde mostra isso. A gente vai ignorando, achando que aquilo não vai vir, o preço do descontrole, o preço daquilo que não está bem, o preço daquilo que tem que ser resolvido. As taxas estão descontroladas, meu sangue não está legal, colesterol não está legal, diabetes não está legal. Se a gente vai ignorando isso, uma hora dá ruim, porque isso vai acontecer, não adianta tentar ignorar. Tem que ser resolvido. Então, não ignore o que você está percebendo. Não ignore o que você... Minhas irmãs, eu fui criado pela minha irmã Rosemary, praticamente, por muitos anos. Minha mãe viajava com meu pai, minha irmã. Então, eu já falei aqui várias vezes para vocês. Minha irmã tinha tanto medo de falhar na posição que ela estava, que ela tinha isso, ela não deixava passar. Eu tentava enrolar, ela não te deixava ser enrolada. Então, ela percebia, o que você fez? Ei, você estava onde? Ei, vem cá. E, normalmente, eu estava fazendo alguma coisa errada mesmo. Ela descobria. Ela não ignorava. A gente deixa para lá, a gente está muito atarefado, a gente está com tanta coisa na cabeça. Deixa lá, deixa aí, deixa. Só que a gente não pode ignorar. E você percebe. Nós percebemos, nós sentimos. Tem coisa que você está no quarto, seu filho está lá na sala. Uma fala, um pedido, na mesma hora você sabe, você fala, não. O alerta vem na hora, isso está estranho. Há muita pegadinha, eu fazia muita pegadinha com minha mãe. Eu não pedia à minha mãe o que eu sabia que ela ia dizer não, nas horas que ela estava tranquila. Quando eu queria pedir algo a ela, que eu queria que ela dissesse sim, eu ia no pior momento do dia para ela, a hora que ela estava trabalhando, a hora que ela estava fazendo comida. Aí eu ia pedir, porque eu sabia que ela estava enrolada. Às vezes ela vai. Só que era tão sério a conexão que a gente tinha, que mesmo eu usando dessa expertise, né, tentando arrancar o sim dela, quando ela dizia sim para aquilo que eu sabia que era não, que ela mais tranquila diria não, eu não conseguia me conformar com o sim dela. Eu não ia. Eu tinha tanta coisa. Que ela falava assim, cara, não, eu sei que é não. Mas ela disse sim. Aí meus colegas, ela disse sim. Ela falou, eu sei, mas é não, cara, isso é não. Tanto que se eu for, ela vai me cobrar. Ela vai dizer, não, mãe, a senhora disse não. Você sabe que eu nunca diria sim para onde você estava indo. E é tudo uma coisa muito séria, porque não é só não. Não é só não, vai. Uma vez ela falou para mim, vai. Aí eu falei, ué, mãe, que isso? Vai, filho, vai, pode ir. Ela que incentivou, vai lá na festa, você não quer, vai lá mesmo, lá na ilha. Vai lá, filho, vai lá. Ei, vai lá, se arruma. Eu, mãe, não, acho que não vou mais não, vai lá. Eu fiquei até com medo, opa. Ela me ensinou, estava falando sim porque ela sempre diz não. Vai lá, meu filho. Aí eu fui, não fiquei 10 minutos na festa, voltei. Aí eu enrolei um pouquinho em frente de casa, eu falei, vou dar um tempinho para não passar tanta vergonha, né? Aí eu, mãe. Aí ela, já voltou? Mãe. Aquele ambiente não é para mim, não. Ela, filho, eu já sabia. Só que tem horas que a gente precisa deixar vocês irem para vocês constatarem com os próprios olhos. Por isso que eu disse sim. Então, minha mãe tinha isso, essa capacidade, sabe? E o último, irmãos, que eu fiquei tentando refletir, é cuidado para a culpa do seu passado não roubar a autoridade no seu presente. Cuidado para a culpa do seu passado não roubar a autoridade no seu presente. Eu vejo muitas pessoas, muitos pais, deixando de ter autoridade porque estão presos ao que foram e não ao que são. Como se dissesse assim, eu não posso falar porque eu fiz pior lá atrás, quando eu era da idade deles. E eu fiquei pensando isso de Davi. Será que não estava na cabeça de Davi isso? Poxa, eu cometi um pecado tão sério, eu adulterei, eu fiz com que
aquele que eu ofendi, eu fiz com que ele morresse para encobrir o meu pecado. Eu cometi homicídio. Isso foi divulgado, meus filhos ficaram sabendo. Será que Davi não estava se sentindo constrangido de confrontar Amnon, de confrontar Absalão, de tratar o problema pensando no que ele tinha sido, no que ele tinha cometido? E aí eu coloco cuidado para você não fazer isso. Se você confessou, se você deixou, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo, mas não de uma maneira hipócrita, não de uma maneira religiosa, mentirosa, não. É, como diz João Batista, produzir fruto digno de arrependimento. Você tem produzido fruto digno de arrependimento. Você tem dado prova de mudança. Você tem dado prova de estar buscando uma nova vida. Não que você é perfeito, como o Igor falou aqui, você ainda enfrenta lutas, batalhas, mas você tem dado prova disso, de que você conheceu de fato o Senhor. Então não permita que o teu passado cale você no teu presente. Se seu filho está errando, não tenha medo de dizer, você está errado. E ele vai dizer, e você? Eu falei, meu filho, por isso mesmo eu estou falando com você, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Mas não deixe de chamar os seus filhos. Não deixe de chamá-los por uma questão do seu passado. Não perca a sua autoridade por conta disso. Faça isso com cuidado, até mesmo pelo que você foi. Isso tem que te dar empatia, isso tem que te dar calma, isso tem que te dar sobriedade, isso tem que te dar paciência. O teu passado tem que te dar isso tudo, mas não deixe de dizer que está errado. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Como? Com mansidão. Não é com arrogância, não é com prepotência, não é esquecendo que você já foi adolescente, que você foi jovem, mas é com mansidão. Mas você deve corrigir. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado, porque nós sempre seremos tentados. Mas não deixe de apontar, não deixe de corrigir por conta do seu passado. Eu fico imaginando, talvez, que por trás dessa omissão de Davi, dessa apatia de Davi, tenha isso, talvez esse peso do que ele tinha feito. Até mesmo porque ele ouviu da boca do profeta que, a partir daquele momento do seu pecado, a espada estaria dentro do seu lar. Só que muitas pessoas pegam e dizem assim, por isso que aconteceu tudo isso. Sim, verdade. Mas há uma escolha de Absalão, há uma escolha de Amnon, há uma individualidade de cada um. Por isso, quando a gente tem, de repente, uma sentença como essa de Davi, nós não devemos sentar na sentença. Há um profeta que recebeu uma sentença sobre seus filhos. Há um sacerdote que, olha, seus filhos morrerão. Foi dito para ele, olha, seus filhos estão pecando, seus filhos estão fazendo tudo que é errado, e seus filhos morrerão. E ele vai dizer, tudo bem, mas foi-me prometido que eu morreria em paz, que eu cumpriria o meu ministério. Ele se conformou com um futuro terrível sobre seus filhos, mas só pensou em ele terminar o seu ministério bem. Quando ele deveria colocar a boca no pó, quando ele deveria clamar, Senhor, eu sei que isso está acontecendo, muita coisa, pelo meu pecado, pelo meu mau exemplo, mas, Senhor, tem misericórdia da minha família, e também com postura, com diálogo, com comunicação, com mudança. Eu coloquei algo aqui, muito interessante, dizendo, olha, se seus filhos veem a mudança verdadeira na sua vida, eles vão te respeitar muito mais pelo seu presente, do que pelo seu passado. E aí eu termino colocando, ainda que eles digam o contrário. Talvez eles vão dizer o contrário, mas no fundo eles sabem que você é uma pessoa diferente hoje. Então não perca a sua autoridade pelo seu passado. Você quer ter uma casa segura, uma família segura, um lar seguro. Tenha cuidado com isso, com a comunicação, com o que está na sua frente. Isso é com todos os sentidos, tá? Com todos os sentidos, olfato, visão, audição, paladar, tudo.
tudo, tudo. Deus nos capacitou para usar tudo isso, para cuidar da nossa família. Ser sentinela é ser sentinela no que você sente, na sua percepção do cheiro, na sua percepção do paladar, do toque. Ele mostra, ele avisa, ele fala. Quantas pessoas foram livres da morte, do suicídio, por causa de pais que tiveram percepção, que tiveram, sabe, sensibilidade. Que um olhar, um sinal, um jeito, uma forma de dormir, uma insônia chamou a atenção. Deus nos capacitou. Não pegue peso disso. A ideia não é você sair daqui pesado, não é você sair daqui desesperado. Não, isso é leve. Isso é honroso. Isso é maravilhoso. Isso é uma dádiva. Isso é incrível. Mas saia daqui com essa missão, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite. Pare de adiar o inadiável. Quantas vezes sua mãe já disse que não está legal? Quantas vezes você sabe que as coisas não estão legais? Ela não está bem emocionalmente, e você consegue entrar e sair tantas vezes do dia da casa dela, sem que sente do lado da frente dela e diga: como você está? Olha nos meus olhos, eu não quero só tudo bem, não, eu quero muito mais de você, mãe. Eu quero que você abra o coração. Como que você está? Como que você está? Está tomando os remédios? Você está se cuidando? Você está se alimentando? Não, ignore mais. Às vezes eu converso com alguém, minha mãe não está bem não. Aquelas coisas que ela tem lá, né? E fica aparecendo coisas que se sabe, que se ignora. Coisas que se sabe, que se fica se adiando. Meu sobrinho está lá, tá, não sei, tá bom, não está bem não, mas... Sabe, isso são coisas que a gente não pode deixar. Irmãos, nós não vamos conseguir resolver tudo. Nós não vamos conseguir dar conta de tudo. Mas uma coisa a gente precisa ter, é ter a nossa mente tranquila, de que tudo que foi possível fazer, nós fizemos. Tem um amigo de trabalho que faleceu num acidente ali na Contorno, há muitos anos. Ele vinha de uma época muito difícil, bebendo muito e andando de moto bêbado, drogado. E a gente se mobilizou para tentar ajudá-lo. Ele sofreu alguns acidentes antes dele morrer. Ele ficou com a perna totalmente inchada. E aí eu lembro que todo mundo se mobilizou. Ele foi afastado do trabalho e deram um prazo: olha, a gente vai te receber de volta, mas a gente quer que você busque tratamento e tal. Todo mundo se mobilizou. Eu lembro de ficar conversando com ele horas e horas, e falando: cara, se cuida, você é um excelente profissional, você tem um futuro grande pela frente, você fala inglês, você tem... Cara, você vai poder se dar muito bem nessa área e tal. Você está fazendo engenharia, e falava, e conversava. E, por fim, estava eu lá no Rio, no Santo Cristo, lá numa cerimônia fúnebre, uma roda gigantesca, e eu ali falando no enterro dele, e eu pensando nisso, e eu lembro que o meu chefe, o engenheiro, chegou para mim e falou assim: cara, eu tentei. Ele falou assim: eu tentei. Eu falei assim: nós somos testemunhas de que você tentou. Nós somos testemunhas de que você fez de tudo. Sabe, acho que pior do que perder uma batalha como essa, é você perder sem lutar. É você perder baixando a sua guarda. Deus está nos chamando para lutar. Não se omita. Não se cale. Seja uma voz profética. Seja uma voz de Deus na vida da sua família. Para que a sua família seja um lugar seguro. Que eles sempre digam: lá, ali, eu encontro palavra de vida. Eu encontro palavra que eu preciso ouvir, não que eu quero ouvir. Você pode ficar de pé comigo? É muito difícil para a gente que é pai
é uma coisa assim, os filhos não vêm com manual. Cada um tem o seu jeitinho. E a gente que tem 2 filhos, a gente pensa que vão ser iguais e eles são totalmente diferentes. Vem cá, Igor, ministrar aqui para a gente. Cada um com o seu jeito, cada um com sua personalidade. Mas eu tenho pedido muito a Deus que eu nunca me acovarde, que eu nunca me cale, que eu nunca me omita. Pai, eu quero fazer uma festa e eu quero que meu irmão Aminon vá. Mas por que Aminon? Por que Aminon? E a insistência, ele deixou. E aconteceu o que aconteceu. Gente, depois de chegar em casa, leiam esse texto. Sabe o que aconteceu? Davi passou uma luta terrível. Sabe qual a notícia que chegou para Davi? Davi, e assim que é, tá? As notícias chegam assim. Davi, Absalão, seu filho, matou todos os seus irmãos, todos os seus filhos. Absalão matou todos os irmãos dele. Todos os seus filhos, Davi, morreram. Imagina. Davi olhou, ficou desesperado. Todos os seus filhos morreram. Aí que chegou alguém e disse, não, rei, não fique seu coração pesado. Tão pesado, né? Somente o jovem Aminon morreu. E ainda assim Davi ficou mal, ficou preocupado. Daqui a pouco ele viu vindo, aí aquele homem falou, viu, rei, não falei que era só o Aminon? Olha lá, os seus filhos estão voltando. E diz que eles chegaram ali, diz que eles começaram a chorar. Todos os seus filhos, todos eles começaram a chorar em alta voz. Choraram em alta voz. Depois, Absalão ainda se revolta contra o pai. E é uma luta, é uma guerra, uma coisa terrível. O príncipe da paz. Absalão é o príncipe da paz. Se tornou um homem de guerra, de briga, de confusão, de divisão. Quando Davi teve Absalão, ele colocou o nome dele, pensando, esse vai trazer paz. E só teve guerra. Hoje, nessa noite, eu queria, com você, orar pela nossa família. Eu não sei se você já está todo marcado. Eu não sei se já chegou notícias terríveis sobre teus filhos. Eu não sei como você está no seu casamento. Eu não sei quais são as marcas que te marcaram, que te machucaram. Eu não sei se você hoje vive mais fingindo do que sendo você mesmo. Eu não sei se você encontra um ouvido na sua casa ou se você vive suas lutas sozinho ou sozinha, sem poder contar com ninguém. Eu não sei se sua casa se tornou um lugar mais inseguro para estar, a ponto de você ficar na rua esperando a hora passar para chegar bem tarde em casa. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que hoje o Senhor quer colocar as coisas em ordem. Ele quer colocar as coisas em ordem. E isso começa dentro de você. Se você quer orar comigo, sai do seu lugar. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é avô, você que é filho, você que é marido, você que é esposa, você quer orar junto comigo. Sai do seu lugar. Como eu falei, não há uma receita. Então nós vivemos aprendendo. Nós estamos trocando a roda do carro com o carro andando. É luta para todo mundo. É desafio para todo mundo. Mas o Senhor quer usar nossas vidas. Ele ama a família. Ele ama a família. Ele disse em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que vem através da fé de Abraão e do sangue de Cristo está sobre nossa casa. Igor, canta um pouquinho aquela canção que você cantou de família. Tão linda. Vai orando pelos seus filhos, vai colocando o nome deles. Domingo eu quero te desafiar a trazer a foto da sua família.
trazer a foto da sua família. Você não vai deixar a foto aqui. Você vai trazer ela com você e você vai voltar com ela. Mas eu queria te desafiar domingo, trazer a foto da sua família. Para a gente estar orando, fechando esse mês orando por eles. Comece a orar por eles. Coloca o nome dos seus filhos. Que em minha casa está, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e verão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificará. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Senhor, nós oramos a Ti. Oramos porque somos falhos. Erramos tentando acertar. Temos medo de falar as coisas. Como é difícil falar com quem a gente ama, confrontar quem a gente ama. Como é difícil sentar com um filho. É interessante que a mãe carrega no ventre, dá de mamar, limpa, dá banho, mas quando eles crescem, como é difícil falar, como é difícil confrontar, como é difícil dizer, eu estou preocupado, estou preocupada com você. Temos de medo, Senhor. Nos ajuda, nos dá a medida certa. Nós não queremos ser pais super protetores a ponto de eles terem medo de nos contar que foram atropelados. Mas também não queremos ser omissos a ponto de nós não sabermos onde eles estão agora. Senhor, quero te pedir algo de muita ousadia, Senhor. Livra-nos de ter um filho que tire a própria vida. Livra-nos do suicídio. Não permita, Senhor, guarda nossas casas. Que haja um espaço de diálogo. Que por mais absurdo do que eles nos digam, do que eles tenham feito, que a gente não tenha dificuldade de ouvir, embora doa o nosso coração. Que a gente consiga ouvir, apontar o que está errado e ao mesmo tempo restaurar. Que não falte o carinho, que não falte o eu te amo, que não falte uma mensagem de madrugada dizendo eu estou essa hora orando pela tua vida. Que não falte os bilhetes, que não falte os alertas, e mesmo que eles reclamem, mesmo que eles digam que a coisa na nossa cabeça, que a gente continue alertando e dizendo cuidado. Nos dá sonhos, nos dá visões, nos dá dons. Eu creio que tu és o Deus de dons. Guarda, Senhor, desde a Laura, a menor, ao maior. Guarda nossos filhos, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, discernimento. Nós queremos orar pelo futuro deles, pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus casamentos. Separe pessoas, separe, Senhor, homens e mulheres de Deus,
Que eles tenham temor do Senhor. Guarde nossa família, Jesus. Nós não sabemos o que tem para acontecer, o que vai acontecer. Como Davi, nós estamos colocando o nome dos nossos filhos, nomes bons, porque queremos dias bons. Mas aconteceu tudo errado. Mas se nós estamos aqui hoje, com a história escrita, lendo o que foi escrito, lendo o que aconteceu, é para a gente aprender a lutar. Nós não desistimos da nossa família. Nós não desistimos dos nossos casamentos. Nós não desistimos da nossa casa. Vai na nossa sala, guarda a nossa sala, limpa o que tiver que ser limpado. Vai nos quartos, Senhor, dos nossos filhos, nas gavetas, nos esconderijos, na intimidade, nos lugares que nós não vamos. Vai lá, Senhor, limpa, Senhor. Senhor, guarda nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.